Glória a Deus, vamos começar o nosso estudo, mais uma parte aí da nossa escatologia. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai, nós oramos e consagramos a nossa vida ao Senhor, pedimos a Tua graça, a Tua bênção, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça, abençoe aqueles que aqui estão, aqueles que vão chegar, os irmãos que estão, ó Deus, acompanhando pelas redes sociais, que o Senhor possa usar, ó Deus, a tecnologia para alcançar o coração e ministrar a bênção do Senhor, o conhecimento da Tua Palavra, no nome de Jesus. Hoje nós vamos estudar sobre a segunda vinda de Cristo. Nós já temos falado, no meio dos estudos, a gente acaba falando, passando, mas o fato é que de todos os eventos que nós temos para acontecer, a segunda vinda é a parte mais importante, porque essa segunda vinda de Cristo é que dá o start para as demais coisas. Então é muito importante a gente, como cristãos, servos de Deus, nós temos um entendimento muito sério, muito claro dessa questão da segunda volta. E é uma verdade que está sendo diluída pelos anos, porque quando você estuda o livro de Atos, por exemplo, o que você percebe lá? Havia como é que eu vou explicar para vocês? Havia uma crença viva. A primeira igreja, a chamada igreja primitiva, eles respiravam essa convicção de que Cristo iria voltar, até porque eles viram Jesus ser assunto aos céus, e eles tinham, de uma forma muito, os primeiros 100 anos, o primeiro século da igreja, eles levavam extremamente a sério essa questão da volta de Cristo, tanto que eles quase alcançaram o mundo inteiro naquela época, sem avião, sem carro, no lombo do cavalo, da charrete, e eles, a barcos, eles alcançaram o mundo conhecido da época lá, porque eles tinham realmente dentro deles pulsando essa questão da volta de Cristo. Aí passou o primeiro século, veio o segundo século, ainda a igreja estava numa dinâmica bacana, realmente trabalhando, evangelizando, fazendo missões. Aí veio o terceiro século, aí já foi esfriando, e nós estamos aí já há 21 séculos. E aí vem a questão que está matando a igreja. Cristo vai voltar? Isso hoje virou como é que eu vou explicar para vocês? Jesus vai voltar. Esses dias eu ouvi uma frase, um filho de um crente. Meus avós eram crentes, eles estavam falando e pregando sobre a volta de Jesus. Meu pai e minha mãe, meus avós, bisavós, meus avós, meus pais, e nós já estamos aí no século 21, ano 2020, e estamos aí esperando a volta de Jesus. Mas o que eu percebo nesses 27 anos que eu estou dentro da igreja? Que essa mensagem da volta de Cristo, ela está ficando, vamos dizer assim, apagada. Essa é a grande verdade. Então Jesus vai voltar. Então isso aí hoje é a mensagem, depois da primeira vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo é a mensagem mais importante para a igreja, para os cristãos. Só que aquela história está ficando assim, Jesus vai voltar, né? Só que isso faz com que a igreja viva de uma forma negligente. A segunda vinda de Cristo, Cristo voltar, está ficando em segundo plano, terceiro plano, se apagando, e é necessário que a gente tenha essa convicção quando a gente fala assim: olha, Cristo pode voltar hoje, Jesus pode voltar hoje, a qualquer momento. Nós vamos falar sobre isso hoje. A mensagem da segunda volta de Cristo, a convicção que faz com que cada cristão viva uma vida na esperança de que Cristo possa voltar a qualquer momento. E essa é uma mensagem muito séria. Jesus pode voltar a qualquer momento, né? E aí a gente pode, por exemplo, usar a Arca de Noé como um bom exemplo. A Arca de Noé, que simboliza a igreja, simboliza
aquele dilúvio que aconteceu, que morreu todo mundo, morreu todos os animais, as pessoas, e só se salvaram a família de Noé que construíram a arca e entraram dentro dela. E Noé tipifica Cristo, a arca tipifica a igreja. Então a gente vê na arca de Noé justamente o mesmo ambiente. Por isso que um dos sinais da volta de Cristo, da segunda vinda, é justamente o esfriamento. O amor de muitos se esfriará. Outro sinal da segunda volta de Cristo é justamente, Jesus disse assim que seria como nos dias de Noé, quer dizer, casavam, davam-se casamento, estavam completamente alienados a qualquer... Noé estava construindo a arca, pregando, 120 anos ele pregou, e falando, vai chover, vai haver um dilúvio, o povo não estava nem aí para nada. Esse sentimento de descaso, de frieza, de indiferença à mensagem escatológica era uma marca da época de Noé. E Jesus disse que na segunda vinda dele, esse mesmo sentimento voltaria. Essa frieza, essa indiferença. Hoje, por exemplo, as mensagens de autoajuda ou as mensagens de ânimo, as mensagens de esperança, de vitória, tem muito mais espaço hoje, nesse século, do que a mensagem da volta de Cristo, da escatologia, do juízo final. As pessoas têm vivido um tipo de evangelho, o famoso, se já estava conversando com o Nil sobre isso, é o famoso assim, eu quero o céu aqui, eu quero o céu na terra, não quero o céu no céu, eu quero o céu na terra. O meu céu tem a ver com minha casa, o meu carro, o meu dinheiro, minha grana, o meu bem-estar, saúde, felicidade, um bom casamento, uma boa mulher, um bom marido, bons filhos, morar numa casa legal, essas coisas. Então, você vai vendo que hoje o homem, o ser humano hoje, atual, ele está mais interessado nas mensagens de ânimo, Hoje nós estamos na era do coaching. Você tem que vencer, você tem que sair do plano A para o plano B, traçar metas, planejamentos, pensamento positivo. Essa é uma mensagem que as pessoas estão atrás. Mas quando você fala para ela, olha, presta atenção, Jesus vai voltar. É como se você colocasse água numa fogueira. Mas a minha vida está muito legal. Como é assim, Jesus vai voltar? E de vez em quando eu ainda ouço em tom de brincadeiras, mas eu escuto. Não, Jesus não pode voltar antes de eu casar, Jesus não pode voltar antes de eu me formar, Jesus não pode voltar antes de eu ter filhos, Jesus não... Então as pessoas, num tom de brincadeira, mas num tom de brincadeira você revela, na verdade, o que está no coração. Um amor imenso por este mundo. E nós que estamos em Cristo, a Bíblia diz que nós temos que ter este mundo simplesmente como nosso lar no sentido temporário, não no sentido permanente. Mas hoje as pessoas querem viver 100 anos, 150, 120, mas na verdade nós temos que aspirar ao céu, biblicamente falando. Então hoje nós vamos tratar especificamente da segunda vinda, Todo mundo pegou a folha aí? Tá certo? Então aqui diz aqui, o que será a segunda vinda de Cristo? A segunda vinda de Cristo é o grande clímax da história, pois será o momento da consumação de todas as coisas. É na segunda vinda de Cristo que todos os redimidos se encontrarão na presença do Senhor para viverem a eternidade ao lado dele. Existem muitas profecias bíblicas que apontam para a segunda vinda de Jesus. Essas profecias ressaltam que esse dia será maravilhoso, de grande alegria para a igreja, mas também será de grande pavor e sofrimento para os incrédulos. Abra sua Bíblia aí em Mateus 24, Mateus capítulo 24, versículo 25. Fala sobre essa questão de que será maravilhoso para aqueles que creem e extremamente doloroso para aqueles que não creem, porque aqueles que não creem vão descobrir de uma forma muito dolorosa que a mensagem do Evangelho é genuína e ela é verdadeira. Mateus 24, 25 está dizendo assim,
Vede que vô-lo tenho predito. Vamos ler o 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis ali está no deserto, não saias, ou ele ali no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente, mostra-se até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma à extremidade. Resumindo, vai ser maravilhoso? Vai, mas vai ser extremamente doloroso, porque as pessoas que não deram crédito à palavra, nem à mensagem de Cristo, vão descobrir que vai ser bem difícil. Jesus disse que nesses tempos será extremamente complicado e doloroso, né? O ideal seria que nós lêssemos o capítulo 24 inteiro, que é o sermão aí que o Senhor fala da segunda volta dele. Porque a grande pergunta, quem lê a Bíblia e estuda a Bíblia, vai perceber que sempre os discípulos estavam perguntando: será esse o tempo em que restaurarás a Israel? Será esse o tempo em que as profecias de Isaías vão se cumprir? Então a grande ênfase era essa, era como seria quando será, como que vai ser o cumprimento da profecia, do reino milenar, do reino de Cristo. Então sempre que possível os discípulos estavam perguntando para Jesus: mas quando que vai ser? E Jesus dá uma resposta dizendo que isso estava exclusivamente guardado por Pai, era o Pai quem sabia, e é Ele que determinava os tempos e as épocas, e que nós não deveríamos estar tão preocupados com isso, não preocupados no sentido da volta, mas assim, não nos preocupar que dia que vai ser, porque biblicamente falando, nós temos que estar prontos, preparados. Então, é importante nós entendermos essa questão de que a palavra do Senhor está dizendo que serão dias difíceis. Né? O 24:15 diz assim: quando, pois, vives o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, que estiver sobre o eirado não desça a tirar da casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não se tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: eis aí o Cristo, então você vai percebendo que no capítulo 24 de Mateus, Cristo está falando que haverá uma grande tribulação, um grande sofrimento. Mas como as pessoas sempre hoje estão vivendo muito assim, com a sua fé fria, o amor se esfriando, e essas mensagens que antigamente eram cantadas, mensagens que eram ditas e que aqueciam o coração da igreja, que aquecia o coração dos homens, hoje é uma mensagem que não é muito desejada. Tipo assim: Jesus vai voltar. É perigoso alguns cristãos ainda dizer: não, Senhor, volta agora não, eu tenho algumas coisas muito importantes para resolver, né? Ganhar dinheiro, fazer tantos projetos, tal. Então, como será a segunda vinda? Todos os eventos relacionados ao fim dos tempos são tratados em uma matéria teológica chamada de teologia sistemática, chamada de escatologia bíblica. Então, por se tratar de muitos eventos que ainda ocorrerão, por quê? Nós estamos falando do arrebatamento da igreja, um evento futuro.
Nós estamos falando da volta de Cristo, um evento futuro. Nós estamos falando do reino milenário, um evento futuro. O juízo final, um evento futuro. A batalha do Armagedon, um evento futuro. O julgamento, o tribunal de Cristo, tudo que nós estamos falando em escatologia, está falando de um futuro, de algo que vai acontecer. Então, como você está falando de algo que vai acontecer, isso gera, né, alguns pensamentos, algumas interpretações. Então, por se tratar de muitos eventos que ocorrerão, naturalmente existem diferentes interpretações escatológicas. Como eu já falei para vocês, o que é certo? Por exemplo, toda vez que você estuda escatologia, você estuda como vai acontecer, o tempo que vai acontecer, mas no grosso todo mundo concorda. Por exemplo, todas as teorias e teses teológicas concordam que Cristo vai voltar. Isso, entende? Todas as teorias escatológicas concordam que haverá um arrebatamento da igreja, que Cristo vai voltar uma segunda vez, que haverá um período de paz e de prosperidade debaixo do reinado de Cristo. Todo mundo concorda que haverá um juízo final, todo mundo concorda que Satanás será preso, será punido, todo mundo concorda que aqueles que negaram a fé vão ser lançados com Satanás. Essas coisas não são questionadas. Como, que jeito que está por exemplo, Cristo vem no começo, no meio, no fim da tribulação, a igreja vai ser arrebatada, essas questões que são discutidas, mas não o evento em si. Então é importante nós entendermos que há algumas divergências no que tange a interpretação e não ao fato. Quando você às vezes estuda, olha, tem aqui o amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, dispensacionalismo, pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, nós não estamos discutindo se vai acontecer, O que nós estamos estudando tentando biblicamente entender quando que vai acontecer, como que vai ser esse processo, tá? Então, devido a essas diferentes interpretações, os cristãos respondem a pergunta sobre como será a segunda vinda. Como é que será a segunda vinda de forma diferente? Como é que vai ser? Alguns defendem que a segunda vinda de Cristo será um evento visível a todos. Outros já pensam que a segunda vinda de Cristo vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte só a igreja vê e depois todo mundo vê. Então outros defendem que a segunda vinda ocorrerá em duas etapas, como eu já expliquei. A primeira etapa será secreta e invisível e reservada apenas aos salvos, à igreja. Então é uma tese. Já a segunda etapa será pública, visível a todos. Agora, uma coisa é importante: se vai ser em duas etapas ou numa etapa só, isso pode ser analisado, questionado, pensado. Agora, por exemplo, todo mundo, independente da linha teológica, concorda que em algum momento todos verão. Isso é fato. Por quê? Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Todo mundo vai reconhecer. Lembrando que quando Cristo vier agora, seja em uma etapa ou em duas, ele não vem mais como cordeiro, ele não vem mais como servo sofredor, ele não vem mais como o filho de Maria, o filho de José, ele não vem como filho de Davi, de Abraão, no que tange, ele vem agora como Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele não vem mais como cordeiro, ele vem como um leão, e é por isso que usa toda essa simbologia, porque nessa vinda de Cristo, ninguém vai mais bater nele, ninguém vai bater na sua cabeça, bater com azorrague, ninguém mais vai, porque a primeira vinda, que foi decepcionante para muitos, porque o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso do universo, nasceu numa manjedoura, numa família pobre. Todo mundo estava esperando o quê? Um rei poderosíssimo, muito melhor do que Davi, muito melhor do que Salomão, muito melhor do que qualquer rei de Israel que já teve Israel. Então, o que aconteceu, por exemplo, com Judas e alguns dos discípulos?
Quando Jesus começou a fazer aquele monte de milagres, sinais, prodígios, maravilha que ele fez, todo mundo achou que agora Israel vai voltar àquela glória, e nós vamos voltar a ter a prominência que nós sempre tivemos no passado, como grande reino, grande rei. Mas quando Jesus veio, humilde, simples, pobre, sem nenhuma ostentação visível, foi decepcionante para Israel, para a nação. Porque que eles queriam? Um rei que tomasse conta de tudo e que impusesse o poderio de Israel sobre a terra. E era isso que eles esperavam. Que vai acontecer? Vai. Quando a gente for estudar o milênio, vocês vão ver que vai haver um período onde Cristo vai reinar realmente como Rei dos Reis, como aquela profecia lá de Isaías, onde haverá um tempo de paz, de prosperidade, de bênção, haverá um tempo de harmonia. Vai haver, né? Nós vamos estudar isso no milênio. Então, a questão é, eles queriam isso para aquele tempo, para aquele momento. Mas quando Jesus não se portou, e aí ele começou a dizer, não, meu reino não é desse mundo, os valores do meu reino não são da terra. Enquanto o mundo estava dizendo, olha, seja o primeiro, Jesus falou, quem quiser ser o primeiro, seja o último. Eu quero ser o maior, quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser o líder, sirva. Essa é uma mensagem que muita gente não entende. Você quer ser líder, mas não quer ser servo. Você quer ser o primeiro, mas você não quer servir. Quando Jesus pega lá a bacia, a água, a toalha e vai lavar os pés dos apóstolos, essa é uma mensagem que se perdeu, porque as pessoas querem ser servidas, não querem ser servos. É fato de que as pessoas querem o púlpito, o altar, mas não querem o banheiro, a limpeza. Não há brigas pela faxina. Porque não há glória em limpar a igreja, não há glória em limpar o banheiro, não há glória em você cuidar de coisas. Mas espera aí, é exatamente isso que Cristo estava dizendo, que o reino dele, os valores dele, não eram iguais ao do mundo. Por isso que é importante nós entendermos essa mensagem de Cristo. Agora, aquele que se humilha é um dia exaltado, presta atenção, aquele que se humilha e que está disposto a fazer coisas que não são gloriosas aos olhos humanos, um dia Deus exalta. Exemplo na Bíblia, quem que Deus chamou para ser rei de Israel? Tinham quantos irmãos lá na casa de Jessé? Quantos? Quantos? Não é de José não, José eram 12, ele era o 11º, depois veio Benjamim. Na casa de Davi. Não vou chutar. Não lembro. 7. 11 é José, vocês estão misturando os assuntos. Estava lá os grandes filhos de Jessé, fortes, bonitos, soldados. Aí quando Samuel chegou lá, que ele olhou primeiro, ele falou, é ele. Estou diante do rei de Israel. Deus falou, olha, não, eu não vejo como vê o homem, eu vejo o coração. Passou o primeiro fortão, o segundo fortão, o terceiro fortão, os 3 mais velhos que serviam no exército de Saul, não, vocês não. Aí foi, acabou todo mundo e falou, mas e aí? Tem mais ninguém? Aí o pai falou assim, tem um. Tá lá, onde? O que Davi estava fazendo? Cuidando das ovelhas. E era um serviço assim glamouroso? O que vocês acham? Não. Quem tinha mais glamour? Aqueles 3 que serviam no exército, que eram grandes e fortes? Ou o novato esquecido que ninguém nem estava lembrando? Ele era tão desprezado na família, tão nada, que ninguém estava nem lembrando. O profeta teve que insistir, irmão. Não tem mais ninguém? Tem Davi. Onde que está? Atrás das malhadas. Então, às vezes, irmãos, quando as pessoas não conhecem o reino de Deus,
elas estão achando que Deus vai pegar, por exemplo, às vezes aquele que está em evidência, e nem sempre. Às vezes aquele que Deus usa é aquele que está escondido atrás das malhadas, no lugar que ninguém está vendo, mas que Deus vê. Então é importante nós entendermos o princípio daquilo que Cristo está dizendo, porque quando Cristo voltar, porque Ele veio, sofreu, redimiu a humanidade, morreu na cruz no lugar, mas agora Ele não vem mais como um servo sofredor, agora Ele vem como um rei. Então nós aprendemos que é um momento da nossa vida que a gente vive de uma forma muito humilde, mas que Deus pode pegar essa humildade e transformar isso de uma forma muito gloriosa. Então, é importante nós entendermos assim, a primeira vinda será secreta e invisível em algumas teorias, reservadas aí para a igreja. Já na segunda etapa ela será pública e visível a todos e ocorrerá depois de um período de grande tribulação, como nós já vimos. Quem adota essa última interpretação, geralmente entende que esse período será de 7 anos. Lembra que nós estudamos sobre a última semana da profecia de Daniel, da interpretação que Daniel fez da profecia de Jeremias? Então nós estamos falando aí de um período de 7 anos. Lógico que tem essa teoria e há outras. Então a primeira interpretação é a posição mais tradicional dentro do cristianismo histórico. Ela é defendida por 3 das 4 principais interpretações escatológicas: o pré-milenismo histórico, o amilenismo e o pós-milenismo. A segunda vinda de Jesus como sendo um único evento. Então, se o camarada, teologicamente falando, ele for pré-milenista, histórico, amilenista e pós-milenista, ele vai crer que vai ser um evento único. Jesus vai voltar e tudo vai acontecer de uma vez só. Arrebatamento, julgamento, tudo vai ser junto. E aí tem uma última que crê que vai ser em 2 etapas. Então, a primeira etapa, somente os salvos verão, Cristo vai arrebatar a igreja, e depois de 7 anos, quando terminar a grande tribulação, aí Cristo se apresentará para todos. É a quarta tese, tá bom? Conhecida como pré-milenismo dispensacionalista clássico. Essa interpretação é bastante recente comparada às outras. As outras são mais antigas, essa nasceu em 1800, tá bom? No século XVIII. Então, já a última interpretação que divide a segunda vida em 2 etapas, sendo a primeira um arrebatamento secreto, é defendida pela linha de interpretação escatológica conhecida como pré-milenismo dispensacionalista clássico. Essa interpretação é bastante recente comparada às outras. Ela surgiu de forma oficial apenas no século XVIII, mas é hoje a mais aceita, tá bom? Porque a grande questão é: o que os servos de Deus fiéis ganharão em servir a Deus? Só para vocês entenderem, qual que é a questão a igreja passa pela grande tribulação ou não? Porque esse aqui é o ponto em questão. A igreja passa pelo tormento da grande tribulação ou não? Então, quem defende o pré-milenismo dispensacionalista clássico, defende o seguinte, que esse arrebatamento é como se fosse um prêmio pela fidelidade. É como se fosse um prêmio para aqueles que amaram, serviram, negaram a si mesmos, aceitaram a cruz, entendeu? Essa que é a questão. Mas aí você vai encontrar um grupo de pessoas que dizem: não, a igreja vai passar pela grande tribulação como ímpio. E é onde está o conflito. Entende? Porque é mais ou menos o seguinte: então, vamos pôr aqui, qual foi a vantagem que eu ganhei de ser fiel? Essa que é a questão. Então, há uma parte que defende que o arrebatamento da igreja, primeiro, será vamos dizer assim, uma forma de você honrar aqueles que amaram, serviram, mas é como nós estamos estudando aqui, são teses teológicas, tá bom? Há quem acha que a igreja passa pela grande tribulação inteira, há quem acha que ela vai pegar metade, há quem acha que ela vai passar por tudo, tá bom?
Então, os termos utilizados na Bíblia para se referir à segunda vinda de Cristo, né? Vamos ver aí alguns textos. Nesses textos bíblicos, nós temos alguns termos gregos que são utilizados de forma intercambiável em referência à segunda vinda de Cristo. Então, vamos lá. Erchomai, que significa vir ou ir, dependendo do ponto considerado, se é de partida ou de chegada. João capítulo 14, verso 3, Atos capítulo 1, verso 11, usa esse termo, né? Falando aí dessa questão da segunda vinda de Cristo. Parousia, que significa presença ou advento. 1 Tessalonicenses 4,15, 2 Tessalonicenses 2,8, são textos que usam esse termo parousia, que quer dizer presença. Esse é um termo muito utilizado, especialmente no sentido de expressar a chegada e subsequente a visita de um rei ou de alguém importante. Então é por isso que essa segunda volta de Cristo, em alguns trechos da Bíblia, vários trechos da Bíblia, usam esse termo parousia, fazendo menção ao retorno do Rei Jesus. Tá bom? Outra palavra que se usa tratando desse assunto da segunda volta de Cristo é o epifineia, que significa manifestação ou aparecimento. Então, 2 Tessalonicenses 2,8, 1 Timóteo 6,14, 2 Timóteo 4,8 usa esse termo epifineia, que trata também, são textos que tratam desse retorno de Cristo. Apocalipse ou apocalíptico, que significa revelação ou desvelar, que tem em 1 Coríntios 1,7 e 1 Pedro 1,7, está também tratando desse termo, dessa questão da segunda volta de Cristo. Então, o que a Bíblia fala sobre a segunda volta de Cristo? A Bíblia fala muito claramente sobre a realidade da segunda vinda de Jesus. Isso aí, ó, lembre-se. Vamos discutir aqui, teologicamente falando, quando, se é no começo, se é no meio, se é no fim, essa questão pode ser discutida. Mas a Bíblia ela é enfática em falar que a segunda vinda de Cristo acontecerá. O próprio Jesus falou explicitamente sobre o seu retorno e garantiu que esse dia em breve chegará. Agora lembre-se, para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como? Então, por exemplo, nossa, mas já foi 2020 anos. Para Deus pode ser 2 dias. Por quê, pastor? Porque Deus não usa cronos. O tempo de Deus é kairos, que significa momento oportuno. Quando Gálatas 4,4 fala assim, na plenitude do tempo Deus enviou seu Filho nascido sob a lei. Entendeu? Então, nossa, mas já passou 2020 anos, Jesus ainda não voltou. Mas Jesus disse assim que ele retornaria em breve, que ele voltaria em breve, e a igreja está esfriando, o amor está se esfriando, e as coisas estão se esfriando justamente por quê? Porque esse é o combustível da igreja, a volta de Cristo. Quantas mensagens você já ouviu sobre isso? Fora da Rocha Eterna, obviamente, né? Se você está aqui comigo, você já ouviu algumas vezes. Mas é uma mensagem enche igreja, deixa as pessoas entusiasmadas e felizes e cheias de... Deveria ser uma mensagem de esperança, de ânimo, né? E você falar assim, nossa, mas esse tormento que nós vivemos na terra, porque, irmãos, desde que o mundo é mundo, na terra é luta, é guerra, é peste, é tribulação, é guerra, é problema. Sente com qualquer ser humano e pergunte para ele, teve mais luta ou mais tempo de... Luta. Muito. Eu tenho 49 anos, mano, desde que eu me entendo por gente, é luta, é guerra. Você pode sentar com qualquer ser humano e senta com ele e pergunta para ele, você teve mais tempos de boa, de paz ou mais tempos de batalha? É guerra. Você nasce, é uma luta. Você paga para nascer, paga para viver, paga para morrer. Aí você luta a vida inteira. Quando você é criança, você estuda, trabalha, aquela correria. Aí quando você chega na idade adulta, que você pode usufruir um pouquinho, você fica doente. É dor para todo lado. Aí daqui a pouco o cara fica... Rapaz, se você pensar bem,
Eu sempre falo com a minha esposa, né? Não, felicidade só no céu. Aqui na terra é espada, é guerra, é luta. Você tem momentos felizes, alegres, mas é uma mescla de lutas e de guerras e de... Então era para que todo mundo tivesse aquela esperança assim, não, Cristo vai voltar. E eu vou viver num novo céu, uma nova terra, não haverá morte, não haverá choro, né? O Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o pecado, e nós vamos estar permanentemente com o Senhor, mas você vê nitidamente no velório. Como que o ser humano é tão enraizado com esse mundo, e por mais que você vai, por exemplo, no velório de um servo, de uma serva de Deus, é aquele desespero, aquela dor, como se morrer e estar com Cristo fosse ruim. Por quê, pastor? Porque a visão está errada. Por isso que Paulo fala o quê? Para mim viver é Cristo, morrer é o quê? Por que os primeiros cristãos da igreja primitiva, eles se ofereciam para morrer no queimado, cortado, lá naquelas festas romanas, Coliseu? Você sabia que na igreja primitiva, quando eles queriam matar os cristãos, eles disputavam para ver quem que ia morrer? Por quê? Porque morrer por Cristo era uma glória. Hoje, tem que morrer? Rapaz, o cara não quer nem se negar, quanto mais morrer por Cristo. Então, é importante que a gente resgate no nosso coração essa mensagem. Então Jesus deixou muito claro que em breve ele voltará. Mateus 24:30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Está claro. João capítulo 14, verso 3, Apocalipse 3:11, está falando exatamente dessa convicção, dessa certeza de que Cristo vai voltar. E essa deve ser a fé da igreja. Cristo vai voltar. As músicas deveriam se falar, cantar, né? Aqueles que compõem as músicas, né? Deveriam falar o quê? Que nós temos que viver neste mundo com os nossos olhos no céu. Então, se perde a mensagem, a igreja se esfria, haja vista a dificuldade que a igreja tem de orar, haja vista a dificuldade que a igreja tem de estudar a palavra, haja vista a dificuldade que a igreja tem de se interessar por assuntos espirituais. Então, embora uma data não seja estabelecida, porque durante a história da igreja, muitos pastores e líderes estabeleceram datas. Não, Jesus volta no ano tal. Não, Jesus falou: olha, isso não compete a vocês. Vocês não podem estabelecer uma data. Muitos já tentaram, quebraram a cara. Por quê? Porque desde que eu estou na igreja, já tem alguns anos, vira e mexe aparece alguém dizendo: olha, Jesus volta tal dia, Jesus volta tal ano. Isso não compete a nós determinar datas. Está próximo pelos sinais? Sim. Pelos sinais que a Bíblia está dando, está próximo. Mas ninguém pode dizer: ah, Cristo volta este ano, 2020, 2021. Ninguém pode. A Bíblia não deixa, uma coisa é clara, a Bíblia não deixa uma data. Quem sabe a data? O Pai. E Ele reservou a sua exclusiva autoridade. Então as Escrituras apontam alguns sinais que preparam e advertem o mundo para o dia da segunda vinda do Senhor. Tais sinais envolvem eventos naturais e suas consequências: terremotos, pestes, fome, né? Eventos na natureza, guerras, que a Bíblia chama de princípio das dores, o aumento da iniquidade, da maldade, pregação do Evangelho em todo o mundo. Irmãos, olha o que está acontecendo na internet. Meu irmão, é live para todo lado. É mensagem nas redes sociais, é mensagem no YouTube, é mensagem no Instagram, é mensagem em tudo quanto é Telegram, Twitter.
Meu irmão, hoje a mensagem ela está rodando, ela cai nas redes sociais, em questões de minutos ela vira um viral e centenas de milhares de pessoas têm acesso. Você digita no Google hoje uma coisa e tem horas e horas em vários idiomas. Então, a pregação do Evangelho aparentemente está... A pessoa, não, mas o Evangelho não está sendo pregado. Como que não? Liga a televisão, tem. Liga a rádio, tem. Você liga a internet, tem. Onde sites e sites e vídeos. Então, o aumento da iniquidade, fenômenos naturais, guerras, grande apostasia, né? Muita gente virando as costas. Esses dias eu vi uma publicação, um grande líder de louvor que se declarou ateu, depois de anos louvando a Deus, líder famoso aí, simplesmente, eu sou ateu, não acredito mais. Apostasia, muita coisa acontecendo. Vai haver um período de tribulação intensa e terrível perseguição aos seguidores de Cristo. Mateus 24 fala sobre isso, Marcos 13, 2 Tessalonicenses 2:3 também fala sobre essa questão. Jesus falou muito sobre isso em seu sermão escatológico, né, em Mateus 24. O apóstolo Paulo também advertiu que a segunda vinda de Cristo não acontecerá antes que se manifeste o iníquo, ou seja, o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2:3 fala sobre isso. Embora essa passagem ofereça algumas dificuldades de interpretação, é amplamente aceito que, entre os estudiosos, que ela seja uma referência ao surgimento do anticristo escatológico. Por quê? Porque nós temos o espírito do anticristo agindo na terra já. Desde que a mensagem de Deus começou a ser pregada, há um espírito do anticristo agindo na terra, lutando contra a mensagem da palavra. Mas nós já vimos isso em outros estudos, que apesar deste espírito do anticristo que age na terra, haverá a personificação deste anticristo na pessoa de um homem, de um grande líder político que vai se levantar, se declarando o próprio Cristo, o próprio Messias. Então, embora essas passagens ofereçam algumas dificuldades de interpretação, é amplamente aceito, né, que haverá um surgimento aí de um anticristo escatológico. O anticristo será um líder de um sistema que exercerá domínio mundial. Por isso que nós ficamos de olho naqueles grandes líderes. Lembra que nós vimos das grandes nações, das grandes potências, né? Nós temos aí Estados Unidos, Itália, França, Portugal, Inglaterra. Nós temos visto, né, G10, G7, G10, G12, G20, as grandes potências mundiais. Existe hoje uma conversa de um governo único, de uma moeda única. Essas coisas são bíblicas. Por quê? Porque esse é o ambiente onde o anticristo vai se levantar. Haverá um governo único, uma única religião, por isso que se bate tanto na questão do ecumenismo. Todas as religiões falam de Deus, uma religião única, uma moeda única, um idioma único, uma cultura única, uma lei mundial. Aí você vai ver OMS, ONU, aí você vai ver esses grandes movimentos, União Europeia, todos esses movimentos que você vai ver, que é um esforço de Satanás em preparar o mundo para o surgimento desse grande líder. Esse grande líder vai se levantar no momento caótico da humanidade e vai oferecer o quê? Paz. Vai ser um político, vai ser um grande homem que vai fazer grandes coisas e que vai se levantar como uma solução no momento de alta crise da humanidade. E a humanidade vai olhar para esse camarada e vai falar o quê? É o Messias, é Cristo. Por isso que esses dias eu até postei nas minhas redes sociais, Satanás está trabalhando, preparando o mundo para a chegada do anticristo. E a igreja tem que se preparar justamente para a volta de Cristo, do verdadeiro Cristo. Mas é aquela história, vamos lá para a mensagem. Entendeu? Esse é o grande problema. Você tem que tomar quando você está liderando uma igreja, você tem que pensar em pregar o que é certo e em pregar o que dá certo. Porque nem sempre o que dá certo é certo.
Sabe aquela história do nem tudo que é imoral é ilegal? Então, por exemplo, quando você prega na igreja mensagens somente de bênção, de vitória, de conquista, e pastor, mas a Bíblia fala sobre isso. Mas a Bíblia também não fala só disso. O evangelho tem que ser pregado inteiro, com a cruz, com sangue, entendeu? E às vezes quando você começa a falar, você começa a pregar somente vitória, bênção, vitória, bênção, vitória, porque é isso que o ser humano quer, irmãos. Pão, peixe, bênção, conquistas, vitórias, é o que o ser humano busca. Roma já tinha descoberto que é só você dar pão e circo para o homem e ele esquece das outras coisas. Em fevereiro já não tinha corona? Mas quem estava preocupado com corona no carnaval, no feriado, a galera tudo curtindo, passeando, viajando. Mas aí acabou o carnaval. Não, peraí, agora nós temos problemas. E na Copa do Mundo, se esquece da criminalidade, se esquece dos hospitais. Quando você tem festas e circos e pão, e aqueles que têm comida, bebida, não se preocupam com quem não tem. Essa é a verdade da humanidade. Então, vai haver um caos, que nós sabemos que haverá grande tribulação, haverá um tempo de extrema dificuldade, fome, miséria, pestes, e aí levanta-se um líder, e qual vai ser a proposta dele? Nós precisamos unificar. Pastor, isso já aconteceu no passado? Já não aconteceu? Babilônia, Império Babilônico. Depois nós já estudamos também sobre as estátuas, sobre os animais lá de Daniel. O que era o Império Babilônico? Era um regime político mundial. Depois Babilônia cai, vem os Medo-Persas, mais um regime mundial, onde o mundo inteiro se submeteu a essa liderança. Depois dos Medo-Persas veio os gregos, aí eles dominaram a terra conhecida naquela época, e os gregos foram os que mais influenciaram a humanidade, influencia até hoje. E depois dos gregos veio os romanos, e foi a mais longa dinastia que reinou sobre a terra, foi o Império Romano, quase 500 anos. E agora você está vendo o seguinte, o que eles estão tentando? Restaurar isso. Um governo mundial. Um governo mundial, onde um só líder decide tudo por todos. Essa que é a questão que esse é o ambiente em que o anticristo vem. Esse grande líder que vai se levantar, apoiado pela religião, as três bestas, apoiado pela religião, apoiado pela política, apoiado pelos interesses dos homens. Por isso que a marca da besta é 666, porque o número 6 na Bíblia é o número do homem. 666 significa o apoio, quer dizer, vamos satisfazer as necessidades do homem. Os três grandes líderes que se levantam apoiam o anticristo. Bom, então vamos continuar aqui. Ele fará oposição direta a Cristo e o seu evangelho e consequentemente aos santos. No entanto, a Bíblia afirma que em sua segunda vida, Cristo matará o anticristo com o sopro da sua boca. 2 Tessalonicenses 2,8. Olha para você ver hoje, na China, hoje na China está se caçando pastores e cristãos. Eles pagam 1.500 ienes para quem denunciar um cristão. A China está declaradamente se declarando ateu, e aí eles estão destruindo igrejas, tirando cultos. Só que isso não está funcionando. Por quê? Porque nós sabemos que a semente do avivamento é regada pelo sangue dos mártires. Quanto mais eles perseguem a igreja, quanto mais eles matam cristãos, quanto mais eles destroem a igreja, mais a igreja cresce, mais a igreja germina. Por quê? Porque na China hoje ser cristão você tem que ser cristão de verdade. Na Coreia do Norte, para você ser cristão, você tem que ser cristão. Se você tiver a oportunidade de estudar sobre a igreja perseguida, você vai ver exatamente isso. Na onde há perseguição, Oriente Médio, Coreia do Norte, China, Nepal, na onde você ser cristão envolve perda da vida, o camarada só é cristão se ele for cristão verdadeiramente. O mundo será abalado pela volta de Jesus? Totalmente. Jesus veio a primeira vez e dividiu a história no meio.
É fato que nós estamos aí, antes de Cristo, depois de Cristo. Na segunda vinda, ele vai abalar de novo todas as estruturas. Então o mundo não resistirá ao momento do glorioso retorno de Jesus. O que vai acontecer? Todo mundo vai ter que reconhecer. Os homens vão ter que se dobrar ao fato e à verdade de que Cristo é real. Isso vai acontecer. As forças do céu serão abaladas, o sol se escurecerá, a lua será afetada, as estrelas cairão. Marcos 13, versículo 25 fala sobre isso. O apóstolo Pedro escreve que esse dia virá como um ladrão. O que significa isso? Ninguém sabe nem o dia, nem a hora, nem quando vai acontecer. E isso significa que o mundo ímpio não estará esperando por ele. Por quê? Porque as pessoas que não ponderam sobre as veredas da vida, sobre os caminhos da justiça, eles não pensam sobre isso. Que Cristo vai voltar, comamos, bebamos, vamos viver a nossa vida, vamos viver hoje o que nós temos para viver. E isso vai ser uma surpresa muito grande, porque imagina, irmãos, se você nunca sonhou com o arrebatamento, com a volta de Cristo e tal, mas imagina, de repente está todo mundo numa boa, e toca a trombeta, rasga o céu, todo mundo vai ver, imagina como é que vai ser. Imagina a lamentação, a lamúria e as pessoas dizendo, é verdade, é verdade, é verdade. Quantas e quantas mensagens já são faladas e pregadas e as pessoas não levam em conta. Mas vai haver um dia que todo mundo vai reconhecer. Então os céus se desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra juntamente com tudo que nela há será desnudada. 2 Pedro 3, no versículo 10 ao 13. Então o apóstolo João também ressalta que a segunda vinda de Cristo será tão impactante que todo olho verá, e quando ele estiver vindo nas nuvens, Apocalipse 1,6, porque o Senhor a igreja vai encontrar Cristo nos ares, segundo a palavra. Então, na verdade, o próprio Jesus disse que os homens verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Marcos 13, 26. Será um evento em que todos verão. Então, neste momento, ele enviará os seus anjos, reunirá os seus escolhidos de todos os lugares. Marcos 13, 27 fala sobre isso. Portanto, por ocasião desse grande retorno, Cristo reunirá o seu povo, julgará o mundo iníquo e condenará em destruição eterna Satanás e os seus anjos. Embora existam diferentes interpretações sobre a segunda vinda, todos os cristãos verdadeiros concordam que esse grande dia chegará. É aquela história. Eu sempre digo que o meu dever é pregar para a igreja, falar e anunciar. Se a pessoa não der ouvido, o pecado é dela, o problema é dela, a luta é dela, porque ela não deu crédito à palavra de Deus. Agora, se um pastor não prega sobre isso e a igreja não sabe nada, absolutamente nada disso, o pecado é do altar. Porque se não é avisado, se não é falado, então o que será? Embora existam diferentes interpretações, todos os cristãos verdadeiros concordam que esse dia chegará. O mais importante é que para todos sempre a igreja redimida estará ao lado do Senhor. O que é importante sobre isso? Jesus vai voltar e vai buscar quem? Isso é importante. E nós temos que estar prontos, preparados. Entenderam, irmãos? A gente precisa viver todos os dias com um pé na razão e um pé na fé. Um olho na terra e um olho no céu. Nós temos que ponderar, porque olha como é que o ser humano é. Não, amanhã eu aceito Jesus. Não, amanhã eu conserto a minha vida. Amanhã eu me arrependo. Amanhã, por quê? Porque a gente vai procrastinando decisões importantes como se nós tivéssemos ainda muito tempo. Não, sabe o que acontece? Eu vou resolver isso amanhã. Não existe amanhã. Amanhã eu paro de fumar, amanhã eu paro de beber, amanhã eu paro de prostituir, amanhã eu paro de adulterar, amanhã eu paro de roubar, amanhã eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer, como eu já ouvi centenas de milhares de vezes. Quando eu estiver velho, eu estava evangelizando um tio meu, e ele disse que quando ele estiver bem velho, que ele não puder mais
ter relações com mulheres e que ele não puder mais aproveitar a vida, aí ele entrega a vida para Cristo. E essa frase não é dita só por uma pessoa, é dita por muitas pessoas. Sou jovem, tenho toda uma vida para aproveitar, mas quando eu for velho, por isso que lá em Eclesiastes 11, o que está escrito? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham dias dos quais dirá, neles não tenho prazer. Mas um homem não pensa nessa perspectiva. Quando eu falo homem, eu estou falando a humanidade. As pessoas não pensam na perspectiva de que Cristo pode voltar a qualquer momento. Um dos principais sinais da volta de Cristo aconteceu em 1948, quando a ONU, através da sua força política, da Organização das Nações Unidas, restaurou o Estado de Israel como nação. E a nação de Israel voltou a existir. Agora preste atenção, há uma profecia na Bíblia que diz que a geração que visse isso não passaria. E uma geração, biblicamente falando, é 100 anos. Isso foi em 48. Pastor, então já tem 72 anos? Teoricamente nós temos quanto tempo? Quanto? 72? 28. Então, se essa profecia for literal, nós temos, com boa vontade, 28 anos. Porque disse Jesus que a geração que visse isso acontecer, ela não passaria sem que Jesus voltasse. Por isso que é importante. Então vamos lá, vamos pensar aqui nos poucos minutos que nós temos para encerrar a aula. Vamos pensar aqui. Disse Jesus, sinais da volta dele. Princípio das dores, guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, cataclismas, de eventos na natureza. Está acontecendo? Tá. Disse Jesus, no final dos tempos, antes dele voltar, o amor de muitos esfriaria. Está acontecendo? Tá. Disse Jesus que antes da vinda dele, será como nos dias de Noé, que as pessoas serão negligentes, indiferentes e completamente casavam, largavam, viviam a vida como se não existisse nada no mundo espiritual. Está acontecendo? Tá. Já outro sinal da vinda de Jesus seria como nos dias de Ló. O que acontecia nos dias de Ló? Sodoma, Gomorra, prostituição, adultério. Está acontecendo? Muito. Homossexualismo, lesbianismo, adultério, prostituição. Só para vocês terem um entendimento, a indústria do sexo é a indústria uma das que mais rendem dinheiro no mundo. É sexo. Filmes, sex shops, tudo que envolve prostituição, adultério. Não, é uma das coisas que mais cresce no mundo. As feiras de pornô, de filmes adultos, são bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Então, esses são os dias de Ló. Estão acontecendo? Estão. Outro sinal da volta de Cristo, segundo a Bíblia. A ciência se multiplicará. Irmão, você compra uma televisão hoje, top de linha. Passa 6 meses, 1 mês, 2 meses, já lançou 10. Você compra um celular top, paga nele 8, 7, 8, 10 mil reais. Aí você fala, agora eu tenho um celular top. 2, 3 meses depois, já lançou outro. A ciência se multiplica, cirurgia de coração, transplante de pulmão. A ciência já está estudando hoje como religar a medula, o nervo óptico, a coluna. Já estão querendo resolver, colocar partes cibernéticas. A ciência hoje, ela está avançando assustadoramente. Não está mais, porque eles freiam. Você sabe por quê? Porque você imagina se, vou dar um exemplo aqui bem simples, o carro elétrico. Você sabe quantos anos já existe o carro elétrico? Mas o que eles vão fazer com os petroleiros, com a grana que gira em torno do combustível fóssil? Então eles têm que ir segurando. Tem muita tecnologia já pronta, mas eles não colocam. Por quê? Você acha que já não tem tecnologia do carro a água? De hidrogênio? Já tem. Mas então por que eles não liberam? Porque quebra o outro. Então existe uma guerra política em relação, mas a ciência
Essas coisas que nós assistimos em filmes, de tecnologia, cibernética, viagens, não, essas coisas são reais. Um dos sinais da volta de Jesus é a multiplicação da ciência. E um dos sinais da volta de Jesus é a restauração de Israel. E aconteceu em 48. A nação de Israel ela já foi restaurada como nação, ela já restaurou o culto, ela já está se preparando, fez a separação das tribos, fez novamente o mapa genealógico de Israel. Está tudo pronto. E hoje a nação de Israel está tentando tirar aquela parte das mesquitas, a praça das mesquitas, para reconstruir o templo, que é um desejo da nação de Israel. A guerra que vocês vê aí no jornal, o Donald Trump declarou Jerusalém como capital de Israel, porque hoje está em Tel Aviv. Só que se várias nações declararem Jerusalém como capital, então Jerusalém vai ser de quem? Dos judeus. E hoje Jerusalém é dividida em 3 povos. De um lado judeus, de um lado os muçulmanos, vamos dizer, os ismaelitas. De um lado são os descendentes de Isaac, do outro lado são os descendentes de Ismael e do outro lado os descendentes de Cristo. Então você tem uma parte de Jerusalém cristã, uma parte de Jerusalém judaica e uma parte de Jerusalém muçulmana. É dividido lá. Se respeitam, né? Mas é dividido. Então onde que está? Hoje tem uma briga na ONU de se estabelecer o Estado palestino. Porque já existe o Estado judeu, que é de um lado. Agora eles querem o Estado palestino. Aí vocês vão falar, mas por que isso é importante? Porque se for um Estado palestino, eles também podem requerer Jerusalém como capital deles. Porque a guerra, as 3 maiores religiões do mundo, que são os cristãos, os judeus e os muçulmanos, nós temos o mesmo pai, que é Abraão. Você vai no judeu, Abraão. Você vai nos muçulmanos, Abraão. E você vai nos cristãos, Abraão, pai da fé. E aí todo mundo quer quê? Por que é uma guerra por Jerusalém? Sabia que a capital do islamismo é Meca, aonde nasceu o profeta Maomé? Mas por que eles lutam por Jerusalém? Por que é uma guerra por aquele pedacinho de terra ali? Porque aquele pedacinho de terra está altamente comprometido com a volta de Cristo. Aonde Cristo voltará? Aonde reinará? Lá. Por isso que nós temos que ter os nossos olhos voltados para Jerusalém. O que acontece em Jerusalém, e a gente sempre diz que Jerusalém é o termômetro da volta de Jesus. Sabe, eu estava lendo esses dias que nunca na história se emitiu muito a quantidade de passaportes e de retorno de descendentes para Israel. Então a gente precisa estar olhando. Jerusalém é o termômetro. Onde o grande rei vai estar? Aonde que ele vai reinar? Aonde ele vai retornar? No Brasil? Nos Estados Unidos? Lá. Por isso, a guerra. Por isso que nós precisamos entender esses sinais, precisamos estar... Lógico que é um assunto amplo, vasto, não tem como você gastar isso em 1 hora, mas aqui você tem pelo menos uma luz acesa para você poder começar a pensar sobre isso. Eu tenho que pensar sobre isso. E se Jesus voltar hoje? Você está pronto? Preparado? Eu tenho algumas coisas, pastor, para resolver. Bom, então resolva. Por isso que o próprio Jesus diz, olha, viva hoje como se fosse o último dia. Você não sabe se você tem amanhã. E se Jesus voltar amanhã? Aí você vai ouvir pessoas dizer, misericórdia, Jesus voltar amanhã. Mas essa é uma grande verdade. Vamos pegar a última profecia aí. Jesus disse que a geração que visse isso acontecer não passaria. Irmão, nós estamos falando de 28 anos. Você está pensando que 28 anos é muita coisa? 15 dias. Eu estou com o gosto do jantar do dia 1º ainda na minha boca e nós já estamos em junho. Você já parou para pensar que nós estamos em junho? Você já parou para pensar que daqui a poucos minutos nós estamos em outubro? E daqui a pouco nós estamos em novembro e vai estar todo mundo pensando em Natal e Ano Novo de novo e acabou o ano?
Você já reparou como que o tempo está passando rápido? Parece que foi ontem que eu e meu amor chegamos aqui, já estamos indo para 50. Tudo muito rápido. Por isso que nós temos que pensar sobre a volta de Jesus. Vamos ficar em pé. Pai, nós queremos agradecer, louvar e bendizer. Obrigado pela oportunidade que nós temos de poder meditar, pensar, estudar um pouco, refletir um pouco sobre esta verdade tão poderosa que é a sua segunda vinda. Eu peço a Deus pela igreja que aqui está e aqueles que estão acompanhando, que vão acompanhar depois pelo Facebook, pelo YouTube, que o Senhor possa nos abençoar, nos fortalecer, falar ao nosso coração, despertar o nosso coração para a verdade que o Senhor está voltando e o Senhor vai buscar a tua casa, a tua noiva. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos prontos, preparados, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Até quinta-feira, nosso culto de oração. Oi, né? Quinta-feira, 19 horas, nós estamos aí para orarmos. A Bíblia se compreende.